Voltei com a terceira parte de nossa aula, do nosso vídeo. Vamos lá? Continuando? Certo, sem preguiça, né, gente? É um pouquinho extenso, mas a gente consegue. Vamos lá? Então, como eu estava falando, a questão dos negros africanos, não é? Lembra que eu disse que eles tinham um dono, não é? E eles eram vendidos. Isso. Então, mas ele mesmo assim não deixou sua cultura de lado para adotar a cultura do seu dono. Não. Eles continuaram mesmo sofrendo, mas eles mostraram a sua própria cultura. Então, vindo do continente africano, como eu disse a vocês que eles vieram do continente africano, vieram da África, cada um trazia consigo a vivência e a cultura do seu povo. E ao chegar ao Brasil, o contato com a cultura europeia e de outros povos africanos e a cultura brasileira em formação fez com que os negros aqui estavam iniciassem uma cultura própria, as dos afro-brasileiros. Então, iniciou uma nova cultura, não é? Juntando com a nossa, que estava em formação, com a cultura que eles trouxeram da África, então deu-se a chamar de uma nova cultura que foi a sua própria cultura, não é? Que foi a formação de uma própria cultura, junto com a formação do povo brasileiro, que foi afro-brasileiros, tá? Aqui, veja algumas contribuições dos povos africanos quando vieram para o Brasil. De uma das contribuições que eles deixaram aqui, que o povo brasileiro, não é? Até hoje tem muitas pessoas que fazem esse tipo de cultura, não é? Entre eles, que herdaram dos negros africanos. Foram aqui as danças, não é? Aqui a capoeira, tá certo? Continuando. E também a influência africana do Brasil, no Brasil, na questão da culinária, também na vestimenta, que é nas roupas, nas palavras. Então, da mesma forma que os europeus, os indígenas, também os africanos, eles influenciaram na formação da cultura do povo brasileiro, na formação étnica do povo brasileiro, que foi essas três misturas, que foram quem? Os indígenas, os povos africanos e os europeus, que deu essas três misturas e formou-se, não é, a formação da cultura brasileira, com essas três misturas desses povos étnicos, né? Desse povo que influenciaram nossa cultura. Por exemplo, aqui, a influência africana no Brasil, como eu disse a vocês, também na culinária, ela é bem presente na nossa cultura. Aqui, temos aqui a feijoada, temos aqui, ó, também é um tipo de comida, não é, que se faz aqui também no Brasil e também é muito utilizado lá na Bahia. E, gente, foi, no caso, essa nossa aula de hoje foi a identidade de um lugar, né, caracterizando os lugares. Então, os lugares têm uma identidade, mas tem uma cultura, tem uma paisagem que o identifica, tem as festas que o identifica. Então, tudo isso caracteriza um lugar, caracteriza um povo. Por exemplo, também, nenhum lugar é igual ao outro. Sempre vai ter algo diferente. Então, vocês podem pegar, no caso, como eu mandei no início, pegar o livrinho e fazer esse acompanhamento da aula, tá certo? Para que vocês possam entender, compreender melhor o conteúdo. Se necessário, vocês ler de novo o conteúdo para responder a atividade. Embora a atividade só é uma página, tá? Da atividade, então, só para você caracterizar os três hábitos, né, do povo que se formou, a nossa cultura que influenciou, que foi o povo indígena, né, que já habitava, que é o povo nativo, os europeus que vieram, né, para dominar aqui o Brasil e que trouxeram também os africanos, negros africanos, que também influenciou na nossa formação, que vieram da África, tá? Então, gente, boa aula, boa atividade e até o nosso próximo encontro. E parabéns para toda a turma do terceiro ano pela participação,
por estar assistindo os vídeos, também aquelas videoaulas, tá? As videochamadas. Então, beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!